Eu estou devendo para vocês um comentário do Cântico dos Degraus. É que nesses últimos 15 dias eu tomei a decisão de deixar o sobrado, uma casa minha. Eu trabalhava no 3º piso, tinha que subir 4 lances de escada. Fazia isso umas 20 vezes ao dia, subindo e descendo. Mas agora, beirando 79, a coisa já está ficando meio difícil. Então decidi me mudar para uma casa térrea. E aí tem toda aquela acomodação, fazer prateleiras, colocar a biblioteca em ordem. Então lá vai a reportagem sobre o Cântico dos Degraus. Agora, a primeira coisa que a gente tem que observar é que os títulos que foram colocados nos Salmos, e são muitos os títulos, eles não estão no original hebraico. Eles foram colocados pelos revisores da Bíblia. E às vezes os revisores da Bíblia nos induzem a errar. Por exemplo, eu costumo citar Deuteronômio 13. Lá em Deuteronômio 13, os revisores colocaram o título assim, a respeito dos falsos profetas. Mas não tem nada ali com falso profeta. Falso profeta é Deuteronômio 18. Ali no Deuteronômio 13 é a respeito do verdadeiro profeta, que depois, por causa do seu orgulho, se deixa enganar. É diferente. Então, como não fazem parte do original, os nossos revisores também colocaram dos Salmos 120 a 135, que são cânticos dos degraus, ou cânticos dos graus, resolveram colocar cânticos de peregrinação, ou cânticos de romagem. Mas nada disso é verdadeiro. Nós temos isto sim, 22 títulos de salmos na Bíblia. Eu vou dar um exemplo deles, por exemplo, Agelé Hassar, o matutino da aurora, ou o amanhecer, que aparece no começo do Salmo 22. Ou então nós temos Rigaion Alamote, ou então temos Alamote, que é a respeito dos jovens. Ou então nós temos Rigaion, que é um solilóquio. O que é um solilóquio? É quando você conversa consigo mesmo, enquanto colóquio é quando você conversa com outra pessoa. Ali um solilóquio, tem muitos salmos que são solilóquios, não é? Então nós temos assim, muitos desses salmos. Quanto ao Salmo dos Degraus, existem várias opiniões sobre o sentido da palavra. Esta palavra quer dizer passos ou graus. É que os nossos tradutores, quando pegam na Bíblia em inglês, degrees, traduzem para o português degraus. Só que degrees não quer dizer necessariamente em português degraus, mas pode dizer graus. Então, existem muitas questões nessas palavras aqui. Alguns dos intérpretes dizem que esses salmos são assim chamados porque representam os 15 degraus do templo. Mas, gente, não existe nenhuma evidência de que havia 15 degraus no templo. Lá no templo de Ezequiel, isso sim, no capítulo 40, aparecem 2 escadas, não é? Uma com 7 degraus, que dá para o átrio exterior, e outra com 8 degraus para o átrio interior. Mas este é um templo escatológico, não era o templo de Salomão. Outros acham que se referem a um cântico de altos coros, ou nos degraus mais de algum lugar alto. Outros pensam referir-se à tonalidade chave mais elevada, porque a gente tem assim, salmos para serem cantados em oitava, salmos para terem cantado com voz de barítono, né? Ainda outros os interpretam como a subida da tribo para as festas. E tem os que pensam tratar-se de um cântico de altos graus, outros como sendo um arranjo sintético de linhas paralelas. E existem os que pensam tratar-se do retorno da Babilônia, o que faria que esses salmos todos, dos 120 aos 135, fossem pós-babilônio. Mas não é verdade.
porque o Cântico dos Degraus começa com o Salmo 120, que é um salmo de Davi, e aí tem o 127 e o 28, que são salmos de Salomão. Uma coisa fica clara, é que essas interpretações que eu acabei de mencionar não são corretas, não são verdadeiras. Portanto, nós temos que buscar uma interpretação que seja digna e valiosa e que se encaixe na palavra de Deus, que foi escrita para o nosso ensino. Uma interpretação que satisfaça ao intelecto e à experiência dos crentes. Onde é que fui buscar minha informação? O Dr. Tirtle, lá na Inglaterra, ele escreveu um livro, Old Testament Problems. E chama a atenção, claro que eu não tenho esse livro está citado na Companion Bible, que é uma Bíblia que eu tenho de comentários em inglês. Mas ele diz assim, o texto em hebraico diz, um cântico dos degraus, Shir HaMa'alot. Aqui reside o fator para solucionar a questão, simples por natureza e grandiosa em seus resultados. Quando se observa o uso do artigo definido os degraus, é de se perguntar, que degraus? A resposta vem da própria palavra de Deus e não da imaginação e suposições humanas. Os únicos degraus ou graus que lemos na Bíblia são os do relógio do sol de Acás, no qual a sombra do sol retrocedeu 10 graus nos dias de Ezequias, como sinal de que Deus o havia curado da sua enfermidade. E naquela ocasião, Jerusalém estava sendo sitiada pelos exércitos do rei da Síria. E Ezequias havia sido jurado de morte pelo rei da Síria. Então, a estrutura dos capítulos 36 e 39 de Isaías mostra claramente o que aconteceu ali. A Bíblia não fala em nenhum outro lugar sobre degrau ou grau, a não ser estes graus do relógio de Acás. Então, logo que se recuperou da sua enfermidade, Ezequias exclama, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Está lá em Isaías 38, 20. E no texto hebraico, o tempo do verbo deste salmo é diferente. Diz o Senhor, o Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, eu o louvarei com meus cânticos todos os dias de minha vida na casa do Senhor. Mais de 400 anos atrás, 1602, 1675, esta interpretação que eu vou dar agora foi sugerida pelo Dr. John Lightfoot na sua obra Old Testament Chronology. E pelo que ele diz, descobriu isso sozinho, estudando a palavra. Porque muita gente hoje não estuda mais a palavra, né? Consulta os comentários. Enquanto você mesmo tem que fazer pesquisas. Aí ele diz assim, o número dos Salmos 15 testifica quanto à certeza desta interpretação, pois se encaixa no número de anos, que foram 15, que foram acrescentados à vida de Ezequias. Enquanto o número por ele mesmo mencionado diz respeito ao número de graus, ou degraus, pelos quais a sombra do sol retrocedeu. Ezequias chama esses cânticos de meus cânticos. Não havia necessidade de pôr seu nome nos salmos, mas colocou seu nome nos outros 15 salmos. Veja bem, alguns salmos são de Salomão, outros salmos de Davi, mas os outros 15 salmos ele colocou o nome dele. O salmo escrito por Salomão é o salmo central, e 2 salmos de Davi aparecem ao lado de Salomão. Em cada dos 7 salmos ao lado do salmo central, o nome Jeová ocorre 24 vezes e Javé 2 vezes, cada vez no terceiro salmo do grupo de 7. No salmo central, a palavra Jeová aparece 3 vezes.
Existem 5 grupos que consistem de 3 salmos cada. O primeiro grupo vem encabeçado pela palavra desgraça. O segundo vem com a palavra confia no Senhor. O terceiro grupo vem com bênçãos e paz em Sião. Então, nas notas desses salmos, as passagens dos livros de Reis, Crônicas e Isaías, às quais se referem, são cuidadosamente estabelecidas. Bom, vamos colocar aqui alguns fatos históricos muito interessantes. Nesses primeiros 15 salmos, o espaço, é claro, não nos permite estudar com muita profundidade. Primeiro ele fala da língua blasfema de Rabsaqué, que ele menciona nos Salmos 120, 2 e 3, e no Salmo 123, 3 e 4, que são as ameaças de Rabsaqué. Depois ele fala da resposta zombeteira de Senaqueribe. Então, as falas de Senaqueribe são encontradas em 2 Reis 19, 25 e 26, e são repetidas e praticamente citadas no Salmo 129, de 5 a 7. Depois ele fala a vergonha de Senaqueribe, e a citação de 2 Crônicas 32, 21 é mencionada no Salmo 129, 4 e 5. Depois, em quarto lugar, ele menciona a oração sincera de Ezequias, que encontram ressonância no Salmo 120, versículo 1, 123, 1 a 3 e 130, versículos 1 a 2. Aí ele vai mencionando outros: Deus, o Criador dos céus e da terra, o anelo de Ezequias pela paz, Jeová promete ajudar, por amor a Davi meu servo, o sinal de Deus a Ezequias, a confiança de Ezequias em Deus. E esse salmo é interessante, Ezequias como pássaro numa gaiola. Isso não é mencionado nas Escrituras, mas Senaqueribe deixou registrado para a posteridade o que ele escreveu naquela pedra, e ainda pode ser lida hoje no Museu Britânico de Londres, num cilindro hexagonal. O rei da Síria colocou lá, o rei da Síria viveu em 607 a 583 a.C. E ali tem 487 linhas de uma escrita cuneiforme, tá? E nas linhas 11 a 24 da coluna central do cilindro estão os registros de sua campanha contra Ezequias. Então diz assim, ó, na linha 11, eu o prendi. E de Ezequias, depois diz, judeus que não se submeteram ao meu jugo. 46 de suas cidades fortificadas e as fortalezas e cidades pequenas. Atacamos com máquinas de guerra. E assim vai mencionando tudo, tá? Então olha o Salmo 124, versículo 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então tudo aqui vai sendo registrado. O texto é longo, eu não vou me prolongar mais com você, não é? Nesse sentido. Se você precisar de mais informações, me mande pelo comentário, mande o seu e-mail e eu terei prazer em mandar todo o texto que eu tenho para o seu e-mail. Está bem assim? Deus abençoe você. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de indicar para outros, porque esse canal é muito importante. Ele é feito sempre só para a área musical. Deus abençoe todos vocês. Eu não vivo sem ela.